porque aqui é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu diria como o nosso pastor amigo, amém ou não amém? Amém. Amém. Então, muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado por este privilégio e esta honra de nós podermos estar aqui para servir a Igreja do Senhor Jesus Cristo em Aveiro. Amém. Por isso, eu quero partilhar alguma coisa que a Bíblia, a Palavra de Deus quer falar à Igreja. Qual igreja quer ouvir Deus? Amém. Vocês querem ouvir Deus? Amém. Muito bem, então vamos pôr-nos na posição de ouvir. Para que possamos descansar e ouvir como deve ser, podemos sentar. É? Eu sei que alguns de nós querem ouvir um recado de Deus. Eu sou o primeiro a querer ouvir o recado de Deus. E ou queremos ouvir um recado de Deus só para ouvir, ou queremos ouvir um recado de Deus para obedecer. Então eu quero partilhar que a igreja aqui na terra, porque a igreja ainda está na terra. Jesus ainda não voltou, mas está breve para voltar. Mas a igreja ainda está na terra. Ela é a agência visível e representante do reino de Deus. Ontem, pelo privilégio de Deus, nós tivemos alguma reunião improvisada de homens e nós falámos algumas coisas acerca disso. A primeira coisa que eu quero dizer à igreja, a igreja, como já tivemos menções disso, a igreja não é Assembleia de Deus, não é Batista, não é Wesleyana, não é Luterana, não é outro nome qualquer. A igreja é corpo de Cristo. A igreja não é corpo de mais ninguém, a igreja é corpo de Cristo. A obra de Deus que existe na terra é obra de Deus. Vocês podem gravar, podem escrever, porque aquilo que eu vou dizer é muito importante. A obra de Deus é de Deus, não é de nenhum homem, não é de nenhum pastor, não é de nenhum apóstolo, não é de nenhum evangelista. A obra é de Deus. Amém? Enquanto eu vou dizer mais algumas palavras, eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus, a Escritura, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Então, enquanto procuro, eu vou dizer que o reino de Deus é o governo soberano de Deus sobre toda a criação. E enquanto a igreja é a comunidade que reconhece e deve demonstrar esse mesmo governo. Reino é governo. Eu não sei acerca de vocês, mas hoje estou aqui para vos dizer alguma coisa da parte de Deus. A igreja é um sinal visível do reino de Deus na terra e é uma ferramenta para mostrar o amor de Deus. O amor de Deus é poder de Deus. Amém. Talvez eu vou abalar alguns dizendo que Deus não tem amor. Ele é amor. Já imaginou se Deus tivesse amor? Deus já tinha gasto o amor todo. Já tinha acabado. Mas Ele é. A sua essência é amor. O seu poder, a manifestação do seu poder
é a manifestação do seu amor. Aleluia. Quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não se perca, mas ganhe a vida eterna. Essa é a demonstração do seu poder. Essa é a demonstração do seu amor. Então a igreja que está dentro do reino de Deus, a igreja deve mostrar ou demonstrar o poder de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Agora, outra questão. Quem é a igreja aqui? Amém, Jesus. Aleluia. A igreja, ela é ou deve ser guiada por Deus. A igreja é ou deve ser guiada pelo Espírito Santo e por mais ninguém. Vou repetir. A igreja deve ser guiada por Deus, pelo Espírito Santo e não por mais ninguém. Para que o propósito de Deus seja cumprido, nenhum homem pode governar a igreja. Ouviram o que eu disse? Nenhum homem pode governar a igreja. A igreja é constituída por pessoas que têm a Jesus como Senhor e Salvador. Isso é a igreja. A igreja não é uma organização. A igreja é um organismo vivo, guiado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Se não for assim, é outra coisa qualquer. Não estamos a falar de igreja. Então, a igreja é para anunciar, demonstrar, revelar o amor de Deus, que é o seu poder. Glória a Deus. A igreja faz parte do reino de Deus. Então, agora sim, posso começar? Amém. Vamos desmistificar algumas coisas. O reino de Deus não é sobre aquilo que se vê. O reino de Deus é sobre intimidade, fidelidade ou aliança. Vamos pensar nisto. O reino de Deus não é aquilo que se vê, é aquilo que acontece pela fidelidade ou pela aliança. O reino de Deus não é uma coisa estruturada humanamente falando. Não é uma instituição humana. O reino de Deus é alguma coisa que é ou deve ser movida pelo Espírito Santo. Como eu disse, se as coisas não funcionarem desta forma, estamos a falar de um clube, de uma associação, de um grupo de pessoas, mas não estamos a falar de igreja. É bom que cada um de nós, como igreja, entenda que reino é governo. O português tem muito esta forma de pensar. Quem não é governado é desgovernado. Ou nós estamos debaixo de um governo, ou nós estamos completamente desgovernados. Antes de lermos, quero dizer-vos mais 2 ou 3 coisas. O reino de Deus não tolera insubordinação. O reino de Deus não tolera insubmissão, nem tolera anarquia. Estamos a falar de governo, não estamos a falar de anarquia. Deus é Deus e é Ele que manda. Os homens é para obedecer. O reino de Deus é um reino de ordem, é um reino de disciplina. E Jesus começou por ensinar aos seus primeiros discípulos aquilo que nós vamos ler agora em Mateus capítulo 6, verso 10. Os seus primeiros discípulos estavam a aprender. E ele ensina assim, desta maneira.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Agora, verso 10. Venha o teu reino, ou como quem diz, venha o teu governo, tu é que mandas. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a tua vontade seja feita aqui onde eu estou, como ela é feita no céu. E Jesus estava a dar os primeiros ensinamentos. E se saltarmos para o versículo 33 do mesmo capítulo, que todos nós conhecemos de cor, sim ou não? Amém. Mas buscai primeiro o reino de Deus, em primeiro lugar, o reino de Deus, em primeiro lugar, o governo de Deus, em primeiro lugar, a direção de Deus. Aleluia. Em primeiro lugar, és tu que mandas, Senhor. Glória a Deus, é Jesus. Jesus estava a ensinar que reino é governo. E só quando as pessoas entendem isso, só aí é que faz sentido. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Glória a Deus. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Todo o crente gosta e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém. Esquece da primeira parte. É. As coisas serão acrescentadas só quando Aleluia, Jesus. buscar primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então agora pensem comigo. Eu vou dizer algumas coisas que podem doer. Eu não sei porque é que eu estou aqui hoje, mas eu estou aqui hoje para falar daquilo que Deus disse para eu falar. Então aquilo que eu vou dizer pode doer, mas quantos é que já tiveram feridas? Quantos é que já usaram álcool? Porquê? Porque o álcool sara a ferida. Então eu vou despejar um pouco de álcool. Mateus 7:21 diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só e exclusivamente aquele que faz a vontade do meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Pensem comigo. Só aquele que faz a vontade de Deus o Pai é que vai entrar no reino de Deus. É Jesus. Só aquele que faz exclusivamente a vontade de Deus, só esse é que entra. Agora pensem comigo. Quantos vão entrar? Só exclusivamente aquele que faz a vontade de Deus, que está nos céus, só esse entra. Jesus também disse, Mateus 13:11, a vocês é dado conhecer, a vocês é dado entender os mistérios do reino dos céus. Deus revela os mistérios a quem tem orelhas aqui, ouvidos. Faça assim comigo. Glória a Deus. Um dia, a um menino foi ensinado para dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Façam comigo. Fala, Senhor, o teu servo servo ouve. Fala, Senhor, que eu quero ouvir. Fala, Jesus. Então nós vamos fazer aqui algumas analogias. O que é o reino de Deus? Primeiro, o reino de Deus, ele é semelhante, diz Jesus, a um homem que usa uma semente. Uma semente. Uma coisa insignificante.
simples, mas genuíno. O reino de Deus é como uma semente. Diz Mateus 13:24. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Lançou a semente genuína. O reino de Deus é como uma semente. Vamos recordar uma coisa. A Bíblia diz que tudo aquilo que é semeado, isso é colhido. Tudo. O que é que você está a pensar? Isso mesmo. Tudo. Tudo. Tudo aquilo que semeares, isso, diz a Bíblia. E se não estiverem contentes, mandem um telegrama para Deus. Está escrito. Tudo aquilo que o homem semear, isso vai colher. Outro exemplo. Mateus 13:31. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Estamos a falar da semente. Um grão de mostarda é uma coisa insignificante. Porque a importância do que parece não ter importância nenhuma. Quantos já viram aqui um grão de mostarda? Amém. Por norma tem 1 milímetro. Uma coisa muito pequenina. Facilmente cai no chão. Mas se cair, o grão de mostarda vai produzir. Uma coisa insignificante, não é? Mateus 13:33 diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento, a outra semente. Então, para finalizar este primeiro ponto, o reino de Deus, e a igreja está dentro do reino de Deus, para semear, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. para partilhar, É, Jesus. para transmitir vida. Amém? Então, eu pergunto, o que é que Deus colocou nas tuas mãos? Glória a Deus, Jesus. O que é que Deus colocou nas tuas mãos? Que semente Deus colocou nas tuas mãos? O que é que estás a fazer com a semente que Deus colocou nas tuas mãos? É uma pergunta. Segundo lugar, o reino de Deus, ele é semelhante a um tesouro escondido. Tesouro, um mistério, uma coisa escondida. Mateus 13:44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto que foi descoberto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu e transbordando de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Alguma coisa que estava escondida. Quero-vos dizer, este é o pensamento que eu vou transmitir, que me acompanha há anos. A minha esposa sabe disso. Acompanha há anos. Aquilo que não se vê é mais real do que aquilo que se vê. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aquilo que não se vê é mais real do que aquilo que se vê. É mais real o mundo espiritual do que o mundo físico. Então é bom lembrar que no reino de Deus há princípios. O reino de Deus funciona, move-se através de alianças, através de pactos, através de compromissos, através de promessas. Quem não anda de mãos dadas, sabe uma coisa? Posso dizer? Sim ou não? Amém. Quem não anda de mãos dadas, não entra no reino de Deus. Amém. Como assim? Como é que você pode amar a Deus que não vê? E é o seu irmão que vê, vira as costas. Amém. Mateus 13:45 diz-nos que o reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas.
trabalho que tem que ser feito de mãos dadas. Um trabalho que tem que ser feito em unidade. Unidade, às vezes as pessoas fazem confusões. Unidade não é que todos vestirem de vermelho, ou de azul, ou de verde. Não. A unidade respeita as cores. Ainda bem que somos todos diferentes, porque assim o jardim é todo florido e todo colorido. Amém. E Deus construiu um jardim todo colorido. Quero-vos dizer que aqueles que andam em Deus, com Deus, vão ser recompensados por causa disto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mateus 22 diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Vai haver celebração, sim. Amém. Vai haver recompensa, sim. Vai. Agora, Jesus nos conta que haviam 10 virgens. 10 virgens. Na mentalidade hebraica, o número 10 é o número completo. Havia 5 virgens sábias, prudentes, e havia outras 5 que eram imprudentes. Sabe como eu vejo isso? No reino, no governo. 5 ministérios prudentes, 5 ministérios imprudentes. Uns que estão debaixo do governo do reino de Deus, outros que estão debaixo de outros governos. E aqueles que estão debaixo de outros governos nem sempre têm a presença do azeite, a presença do Espírito Santo. Eu estava a perguntar a Deus, o que é que eu estou aqui a fazer? E Deus disse, estás aqui para falar aquilo que eu digo. Aleluia, glória a Deus. Você está a olhar para uma situação e você tem que perguntar, isto é de Deus ou não é de Deus? Amém. Amém. O reino de Deus, ele é governo. E o reino de Deus, que é governo, convida todos sem exceção. Aleluia. Convida todos. Sim. Todos. Nós estamos aqui perto de uma zona pescatória, não é? Onde, talvez, há algum tempo atrás, pessoas treinavam outras pessoas para fazer uma pesca como deve ser, não é? Pedro, ainda ontem estávamos a falar sobre isto, Pedro era mestre de treineiro. Ele conhecia as formas de pesca, conhecia as horas, conhecia os dias, conhecia as marés. E Jesus veio ensinar que o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar e recolhe toda a espécie de peixe. É tão interessante que quando nós falamos sobre isto e olhamos e estudamos e vimos o que é que está por detrás daquilo que está aqui dito, toda a espécie de peixe é toda a espécie de peixe. Deus convidou toda a espécie de pessoas. Toda a gente pode vir. A igreja não é para ricos, a igreja não é para pobres, a igreja é para todos. Aleluia. Deus convida a todos. Deus convida como reino, como governo, que o rei é Jesus. Glória a Jesus. O rei é Jesus. Aleluia. Amém. Eu quero vos dizer, às vezes que forem necessários, o rei é Jesus. O rei é Jesus. Aleluia. O rei é Jesus. Se Jesus não for o rei, você está no lugar errado. Este reino é diferente de qualquer outro reino. Este reino é um reino espiritual, é um reino eterno, é um reino que se vai levantar em pouco tempo.
Quem crê nisso diz amém. Amém. O reino de Deus está próximo. Aleluia. O reino de... Esta é a palavra profética para este tempo. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Todos que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador vão ter lugar neste reino que Jesus veio para reinar. Amém? Até a hora de se manifestar no mundo inteiro, o reino está a crescer invisivelmente dentro deste mistério chamado Igreja. A Igreja é um mistério dentro do reino de Deus. Até Deus despertar Israel, porque Deus está a fazer milagres em Israel, embora no meio da guerra. Deus está a despertar Israel de tal forma que Deus está a manifestar-se tanto a judeus como a árabes. Mas a Igreja continua no seu mistério. Quem obedece a Jesus cresce e faz crescer este governo. Meus irmãos, Igreja do Senhor Jesus aqui em Aveiro, quero-vos dizer que o tempo chegou. Aleluia. O tempo de Deus chegou. Então o que é que eu tenho que fazer? Simples. Arrependimento, crer e caminhar na direção que Deus está a falar. Aleluia. Jesus disse certa vez uma coisa muito simples que nem sempre nós damos importância. Deixai vir a mim as crianças, pois delas é o reino de Deus. É isso que está escrito. Aleluia. Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes às crianças. Crianças. Quem não recebe o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Está escrito em Mateus 10, 14 e 15. Então, o que é que isso quer dizer? A criança não tem segundas intenções. A criança não tem outras pretensões. As crianças não têm outros alvos. A criança está ali somente para obedecer ao seu pai e à sua mãe. É simples. Então, a grande questão, e afinal, o ponto pelo qual eu vim aqui hoje. Jesus declarou o seguinte. Agora eu vou perguntar outra vez. Quantos se consideram filhos de Deus aqui? Cuidado. Pense um pouquinho agora. Jesus uma vez esteve a falar com o mestre das Escrituras. E ele, ao mestre das Escrituras, ele diz o seguinte: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas como é que isso pode ser possível? Agora, um homem já grande entrar outra vez no ventre de sua mãe? Como é que isso é possível? Isso não pode acontecer. Jesus disse: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Nascer de novo não é vir à igreja. Glória a Deus. Amém? Nascer de novo não é ter um cartão membro de uma igreja. Amém. Nascer de novo não é ter uma placa, uma bandeira de uma qualquer denominação. Há muitos anos atrás eu ouvia esta expressão: tal fulano nasceu na igreja. Por acaso alguém nasceu aqui numa garagem? Mas se acontecer alguém nascer numa garagem, torna-se carro? Não.
Então, nascer dentro de uma igreja não faz dele crente, nem novo nascido. Quem assiste àquilo que eu posto, esta semana eu escrevi o seguinte nas redes sociais. E vou lançar um alerta para que todos nós possamos pensar. E alguns que leram vão recordar. Enquanto muitos desperdiçam o seu tempo discutindo, promovendo dissensões, discussões, divisões, invejas e ciúmes, lutam por lugares e posições de destaque, procuram o seu próprio status, brigam de tal forma que não dão a glória devida a Deus. Não se esqueça, quem usa relógio aqui? O relógio não para. O relógio caminha em velocidade fora do normal e as profecias da palavra de Deus estão-se a cumprir. Aleluia. Então fique atento. Fique atento. O arrebatamento da igreja pode-se dar a qualquer momento. Mas qual arrebatamento? Da Assembleia de Deus? Da Igreja Batista? Da Igreja... Não! Da Igreja do Senhor Jesus. Não é da Igreja de mais ninguém. É da Igreja do Senhor Jesus. De todos aqueles que foram lavados, purificados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Então Jesus está a voltar. O reino de Deus, meus irmãos, meus amigos, o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é festa. O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Amém. E eu sei que hoje Deus vai tocar algumas vidas aqui. Aleluia. Quem precisa que Deus dê um toque, faça assim. Então, enquanto está a fazer assim, eu vou fazer algumas perguntas. Que semente é que você está a semear? Onde está o seu tesouro? Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que o seu tesouro está onde está o seu coração. Você vive para Deus, vive para o reino de Deus, ou vive para o seu bem-estar? Ai, ai. Posso continuar, pastor? Para, presta sim. Qual é a sua preocupação? É pagar as contas ou é fazer a vontade do governo de Deus? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu sei que vou encostar alguns ao parede. Pois é. Qual é a semente que você está a ser? O que é que você está a fazer com aquilo que Deus deu nas suas mãos? Eu estou a lançar um alerta profético para este lugar aqui. O que é que você está a fazer com aquilo que Deus lhe deu? Hã? Como é que está a usar a semente que Deus lhe deu? O que é que está a fazer com aquilo que Deus lhe deu? Pense nisso. Onde está realmente, seja honesto consigo mesmo, onde está realmente o seu tesouro? Você está a atrair todo o tipo de gente? Ou vai selecionar? Tem um critério de seleção que, não, este não, aquele não, o outro não. Você crê num Deus de aliança, a sério? Ou é só os domingos? O pastor fala muito bem. Eu gosto de ouvir só aos domingos. Pronto, o resto da semana eu vivo a minha vida como eu bem entendo. Se você não crê na volta de Jesus, você
você não está preparado. Se você não vive focado na volta de Jesus, então você não está a buscar primeiro o reino de Deus. Você tem que viver obcecado por aquilo que está a acontecer, por aquilo que a palavra de Deus diz. O reino de Deus está a vir. Pergunto eu, quantos... mas você está a falar para crentes. Pois é. Sabia que Nicodemos era crente? Nicodemos era um mestre dos crentes. Mas Jesus disse para ele: se não nasceres de novo, não entras, amigo. Não entras. Quem não tem a certeza do novo nascimento, não entra. Se você não tem a certeza que está preparado para se encontrar com Deus, a Bíblia diz: ouve, ó Israel, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Então, neste momento, eu vou convidar quem acha que não está preparado para se encontrar com Deus. Eu convido para ficar de pé. Deixa o seu orgulho. Esse orgulho religioso não diz nada. Desculpe lá. Faça um favor a si mesmo. Se você discutiu com o seu irmão e a coisa está a magoar, você não está a viver como um novo nascido. Se você discutiu com o seu cliente e não está a perdoar, você não está a portar-se como um novo nascido. Mas ele não percebe nada das coisas de Deus. Pois, mas você percebe. Se você não usa de misericórdia, você não entra. Não entra. O reino de Deus é semelhante a uma semente que não, ou visivelmente não tem importância nenhuma. E nós religiosos, pastor, é assim, nós religiosos dizemos: isso não tem importância nenhuma. Deus conhece todas as coisas. Aleluia. Porque Deus conhece todas as coisas, também conhece a sua palavra, porque Ele é fiel à sua palavra para fazer cumprir. Então, quando Ele diz que quem não nascer de novo não entra, amigo. Não pode comprar um passe VIP para entrar no reino de Deus. Não. Se você tem que perdoar, perdoa. Larga o rancor. Se você tem que dar a outra mão, dê. Se tem que andar a segunda milha, ande. Mas faça a vontade de Deus. Porque reino é governo. E se você não for obediente ao governo português, sabe o que acontece? Um dia aparece uma carta lá do governo português em casa. Porque o governo é que manda. E o governo do reino de Deus é a mesma coisa. Quem não tiver o selo do sangue de Jesus, não entra. Igreja é uma agência do reino de Deus aqui na terra. Igreja não é um corpo qualquer. Igreja é corpo de Cristo. Como é que você está a tratar o corpo de Cristo? Foi ontem que eu ouvi uma expressão, não é?
Vamos ver se eu consigo expressar essa expressão. Uma cotovelada. Cutuca. 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 Quem está ao lado de alguém, vá, faça uma cutuca. E diga assim, esta palavra é para ti. É? Não. Faça uma cotovelada. Já vos tirei do sério, não foi? Aleluia. Sabe que Deus às vezes faz-nos andar aos pulos e outras vezes faz-nos ficar no silêncio. E este é o momento em que nós vamos ficar no silêncio. Glória. E quantos querem mesmo entrar no reino de Deus? Quantos querem mesmo ter um encontro com Jesus e ter verdadeiramente um novo nascimento? Glória a Deus. Então saiam do vosso lugar e venham até aqui. E digam, Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Verdadeiramente eu ando na igreja há muitos anos. Já li a Bíblia de capa a capa. Mas como eu dizia ontem a alguém, não basta conhecer as Escrituras. Nós temos que conhecer o Senhor das Escrituras. De que me adianta a mim eu ser um teólogo se eu não conhecer o Senhor daquilo que eu chamo teologia. Sabe o que é teologia? Teologia é o estudo acerca de Deus. Estudo acerca de Deus, mas não conheço a Deus. É uma aberração. Não é? Você quer ser tocado por Deus? Deus está aqui hoje de uma forma tranquila. Sabe, eu entrei aqui, eu senti frio. Agora estou muito quente. Porque o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo está aqui. Então quer receber o fogo do Espírito Santo? Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Feche os seus olhos e levante os seus braços para o Senhor.